Olá, aqui é o Luiz Carvalho da Winston Capital Advisors. Esse é um Comece com Winston do dia 1º de julho de 2021. Hoje sem o Fabian e com um cenário um pouco diferente. Não deu para gravar o programa ao vivo. Está mudando de escritório em Nova York e uns outros detalhes. Mas chegamos à segunda metade do ano de 2021. Uma metade surpreendente, performance muito melhor do que nós esperávamos, o que eu esperava. Eu falei desses números no fechamento ontem, mas o S&P subiu 15%, o Dow e o Nasdaq 13%, o Russell das empresas menores foi o que teve a melhor performance, subindo 17%. Mas mesmo fora dos Estados Unidos tivemos boas performances. O Brasil subiu 12%, Emerging Market subiu 8%, e bancos foi um destaque. Falei muito de vocês sobre bancos, subiram aí mais de 20%. Os bancos americanos e os bancos europeus aí perto de 15%. Bom, eu não espero que a segunda metade do ano vá ser tão boa como a primeira metade do ano. Eu acho que a gente deve ter uma performance um pouco melhor. Foi muito otimismo com a rapidez da retomada econômica nos Estados Unidos. Mas, legal, nosso portfólio performou mais ou menos em linha com o mercado, ou seja, foi uma boa performance que tivemos. Destaque hoje para AMD, empresa de silício. A ação chegou a 93. Tecnicamente, essa ação tem tradado nesse range de 70 a 90. Eu gosto muito quando está perto de 70. E agora está acima desse range de 93. Tecnicamente, é um ponto interessante. Para quem tem, eu acho que pode ser um bom ponto de venda. Eu gosto muito da empresa, nós gostamos muito tecnicamente, uma empresa que continua no nossa lista, mas pode ser um bom momento de venda de AMD. A empresa continua ganhando da Intel e ganhando market share da Intel e, entre outras coisas que a gente tem visto, é uma aceitação muito boa por empresas como a Google, ajudou demais a AMD. Interessante, Portos do Atlântico, vocês vão receber um e-mail com um gráfico. Há pouco tempo atrás os portos do Pacífico estavam todos congestionados com a volta da Ásia. Agora, com a volta da Europa, economicamente, os portos do Atlântico estão cheios. Então é interessante vocês verem o enorme crescimento de volume de tráfego nos portos, criando problemas logísticos, agora do outro lado dos Estados Unidos, do lado do Atlântico, do lado de cá, vamos dizer, né? Mostrando bem essa força agora da economia americana e da economia da Europa. OPEC mais Rússia, discutindo o aumento de produção. Uma semana atrás se falava em um aumento da produção da OPEC, mais a OPEC Plus, OPEC mais Rússia, de 500 mil barris por dia. O mercado quer alguma coisa perto de 2 milhões. A demanda é muito forte, enquanto isso o preço do petróleo chega a $75, esse é o WTI, chegou a 75. É lógico que no médio e longo prazo o preço do petróleo mais forte vai fazer com que toda aquela produção de shale oil americano volte a produzir, o que acaba melhorando o supply de uma forma ou de outra, o que o OPEP não quer. Então eu acho que eles vão acabar aceitando algum tipo de aumento de produção. Espero mais perto de 2 milhões do que de 500 mil. China, Partido Comunista Chinês, celebrando 100 anos da Revolução Chinesa, do Partido Comunista. Incrível desenvolvimento chinês nos últimos 40 anos. Eu lembro quando eu vim fazer MBA nos Estados Unidos, a economia do Brasil era, em termos nominais, maior que da China, um pouco maior. Hoje é menos de 1/7 do valor da China. Vocês verem o crescimento. Então, o Xi Jinping liderando as comemorações, falando do sucesso, mas continua sendo o maior risco geopolítico grande no mundo, né? A preocupação com Taiwan, depois do que aconteceu com Hong Kong, as pessoas aí continuam com um certo receio. É um regime autoritário, é um regime que não respeita direitos de liberdades individuais, bem antiliberal, e quando a China cresce em importância econômica, fica difícil a China operar junto com o G7, né, com o Ocidente.
Isso aí é uma coisa que me preocupa no longo prazo, mas não me preocupa no curto prazo. Última coisa interessante que eu queria falar hoje, nesse primeiro Comece com Winston do segundo semestre de 2021, é sobre criptomoedas. Uns artigos interessantes, eu estava conversando com o Fabian sobre essa parte de você emprestar suas criptomoedas. É muito comum isso no mercado de ações. Os grandes detentores de ativos, eles emprestam os ativos, recebem por isso, e normalmente é 1%, 2%, 3% você recebe por ano para emprestar as suas moedas. Você pode fazer um deal com dividendo ou sem dividendo. Mas o fato é que esse número para você emprestar criptomoedas, esse valor que você recebe chega a ser 12%, 13%, até 14%. Então, se você tem criptomoeda, você empresta a sua criptomoeda e ganha bastante. Bom, o que acontece é que criptomoedas não é regulado esse mercado de empréstimo institucional. Então, você tem essa coisa das wallets, e as wallets são muitas vezes hackeadas. Então, o que tá se vendo é que está gerando um problema enorme, ou um potencial problema enorme nessa parte de lending em criptomoedas. E isso pode gerar um backslash, ou uma situação negativa com relação a criptomoedas de novo. Aquele growing pains, como dizem os americanos. As criptomoedas estão crescendo, mas ainda estão encontrando uma série de problemas regulatórios, e isso aí, eu acho que todo mundo acredita nas e-currencies, mas não vai ser um caminho tranquilo. E é uma crise na parte de lending, de empréstimo de criptomoedas, pode ser bem complicado. Bom, eu vou ficar por aqui hoje. Eu espero vocês no fechamento com o Winston e passem um ótimo dia. Tchau, tchau.